Durante a reunião ministerial, cujo vídeo foi divulgado hoje pelo ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, os ministros comentam o papel tóxico da velha imprensa ao agir contra o governo. O ministro Paulo Guedes relata que a velha imprensa estava divulgando que haveria uma espécie de plano Marshall sem a anuência do Ministério da Economia e afirma que alguém foi lá e disse isso. O presidente Jair Bolsonaro respondeu dizendo que a melhor solução contra a imprensa militante é não dar munição. O presidente lembrou que no mesmo dia já havia dito a repórteres que não falaria com eles porque já tinham deixado de deturpar as falas e passado para o estágio de pura invenção. Bolsonaro disse: a gente está sendo pautado por esses pulhas. Se a gente puder falar zero com a imprensa, é a saída. O ministro Onyx Lorenzoni apontou as realizações do governo que não foram mostradas pela velha imprensa e sugeriu que o governo continuasse pelo mesmo caminho, apesar da pandemia. Já o ministro Rogério Marinho propôs que, uma vez que o país, como todos os outros, teve que assumir custos pesados para lidar com a pandemia, que uma parte desses recursos seja destinada à infraestrutura para acelerar a reconstrução da economia. Assista. Tá certo? Então, ó, tem 100 bilhões vindo para saneamento, tinha 100 bilhões que viriam, as 17 maiores petroleiras do mundo viriam para a nossa cessão onerosa, 100 bilhões de cessão onerosa, 100 bilhões de mineração, 100 bilhões de saneamento, 230 bilhões de concessões, 500 bilhões. Cadê o dinheiro do governo para fazer isso? Não tem. Então quem está sonhando é sonhador. A gente aceita. Politicamente a gente aceita. Vamos fazer todo o discurso da desigualdade, vamos gastar mais, precisamos eleger o presidente, mas o presidente tem que pensar daqui a 3 anos. Não é daqui a 1 ano, não. Tem muita gente pensando na eleição desse ano. É só a observação que eu faria. Eu estou fora de eleições municipais. Só um minutinho. A ideia aqui, ninguém falou em investimento público por enquanto. Inclusive, nós falamos ali em investimento. Falamos, inclusive, em investimentos privados. O que tem que acontecer é o seguinte: eu estou vendo o plano de toda gente, nós temos que sentar isso, aqui. Aí, a imprensa, a economia, fundamental. Exatamente o que pode, o que não pode. Fundamental a coordenação. Até para não sair na imprensa o que está saindo. Porque saiu na imprensa assim, plano Marshall e economia está fora. Quer dizer, alguém foi para a imprensa e falou: ó, vê um plano Marshall aí, a economia está fora. Quer dizer, enfraquecer o nosso discurso no momento desse é uma tolice, é um atentado contra nós mesmos. Espera um pouquinho, dá licença um pouquinho. Questão da imprensa, eu acho que eu resumi hoje na frente do Palácio em 20 segundos. Eu não vou falar com vocês, que vocês vão deturpar, vocês inventam e potencializam. Tem que ser o papel de cada um, não pode um sair daqui no cantinho, foi mais ou menos isso. Não pode falar nada, tem que ignorar esses caras, 100%. Senão a gente não vai para frente. A gente está sendo pautado para esses pulhas o tempo todo jogando um contra o outro. Até a Tereza Cristina contra mim, quem diz? Apaixonar pela Tereza Cristina, jogo ela contra mim o tempo todo. Tá? Então, se a gente puder falar zero com a imprensa, é a saída. Bom, eu vou ser muito rápido aqui, general. Primeiro, parabéns. É fundamental esse processo de coordenação e de centro de governo. Nós precisamos ter isso cada vez mais aprofundado e com melhor qualidade. Segundo, eu quero, não precisa, mas eu quero me somar a essa visão do ministro Paulo Guedes, porque vamos lá, nós recebemos o governo com 36 mil obras paradas, oriundas da onde? Do PAC. Só para lembrar. O Abraão tem não sei quantas mil creches. 3 mil creches paradas que somam nessas 36. Então, o que nós trouxemos para o Brasil e como é que nós começamos o ano? E eu vou lembrar, presidente, o senhor sempre disse, é muito triste ver um brasileiro chegar no exterior e ser recebido com o manto da desconfiança. Pois nós passamos, Paulo Guedes, o ano todo, Tarcísio, Tereza, Bento, o nosso ministro Marcos Pontes e outros, andando pelo mundo e fazendo o quê? Vendendo o Brasil. Terminamos o ano, lembra do número, 482 bilhões de investimentos para os próximos 20 anos. Uma boa parte, mineração, petróleo, por aí vai.
Recebemos 90 bilhões de bônus de outorga. Nós temos 10 bilhões de dólares do governo da Arábia Saudita que precisa definir onde é que vai botar. Mas o príncipe autorizou. São 50 bilhões de reais a dinheiro de hoje. Então, eu tenho convicção de que nós temos que continuar fazendo o que a gente vinha fazendo. Ou seja, aprofundando a participação da sociedade. Nós temos uma coisa emblemática aqui, que é a Lei da Liberdade Econômica, que pela primeira vez na história do Brasil, desde que o Brasil é Brasil, o cidadão diante do Estado tem razão até que o Estado prove ao contrário. Foi isso que fez os americanos, que há 200 anos atrás eram muito mais pobres do que nós, ser muito mais ricos do que nós. Então, o aprofundamento são sim das reformas, é sim ousar e ter uma reforma tributária que baixe imposto no Brasil, reduz a carga tributária, estou falando sério. A gente nunca discutiu isso entre nós, mas isso tem que caminhar para isso. Por quê? Porque aí nós damos fôlego à iniciativa privada para que ela faça o que tem que fazer e nós vamos ser mediadores desse processo, apenas. E sinceramente, eu acho que todo o nosso esforço nos próximos dias tem que ser como é que nós mantemos a nossa linha, porque nós terminamos o ano, ministro Ernesto, ministro Tarcísio. O senhor foi recebido na Federação das Indústrias Alemãs com um slide que mostrava a 163 com os caminhões atolados e a 163 pavimentada. E o presidente que coordenava aquele momento, eu estava lá lhe aguardando, voltando da Rússia, disse ao senhor, o que vocês brasileiros fizeram que nós não acreditávamos que vocês recuperaram a confiança e estão fazendo tantas transformações. Então, presidente, só para concluir, 100% nesta linha, mas que a gente não perca o foco original, porque por onde a gente estava caminhando, nós recuperamos a confiança externa e externa. Fomos acometidos de algo muito grave, que é uma doença, e que foi levado ao paroxismo da histeria, porque serve a interesses de muitos, os mais variados, eu não vou aqui detalhar. Mas, sinceramente, temos que rapidamente voltar ao que nós estamos fazendo, porque nós estamos no caminho certo, e a prova disso é que todo mundo voltou a olhar o Brasil com respeito. Bom, eu vou partir do princípio que todos que estão aqui são bem intencionados e querem o bem do Brasil. Tá? Então não acredito em teoria da conspiração, nem que ninguém quer solapar os alicerces da República, nem abalar a administração do presidente Bolsonaro. Pelo contrário. E quero lembrar a todos que não existem verdades absolutas. Por favor, vamos refletir. O que está acontecendo hoje no mundo não tem parâmetro nos últimos 100 anos. O que está acontecendo hoje no mundo vai permitir, de acordo com a FMI, foi a previsão de uma semana atrás, de uma diminuição de quase 3% do PIB mundial, e no caso do Brasil de mais de 5%. Não tem paralelo. Em situações extraordinárias, remédios extraordinários de forma circunstancial. Isso não significa que nós tenhamos a necessidade de implantarmos uma política permanente. O ministro Braga Neto está, na sua apresentação, ele estabelece, inclusive, um limite temporal e deixa claro que é uma política de Estado. O que eu peço é que nós tenhamos aqui as mentes abertas e que os dogmas, quaisquer que sejam eles, presidente, sejam colocados de lado nesse momento. Porque os governos do mundo, certamente, têm a capacidade de entender o que está se passando. E eu tenho visto governos extremamente liberais preparando programas de reconstrução, levando em consideração a necessidade de que o Estado Nacional passe a ter um papel diferente como tomador de risco nesse momento em que há uma queda abrupta da liquidez. O ministro Onyx fala com muita propriedade da Arábia Saudita dos 10 bilhões de dólares. É bom lembrar, está aqui o ministro Bento, que está se pagando para se retirar petróleo do mundo. Os países vão utilizar as suas respectivas liquidez para resolver os seus problemas de infraestrutura e de retomada das suas economias. Nós temos que ter segurança jurídica, senhor presidente. Respeita contratos, senhor presidente.
capacidade de alavancar recursos privados com a inversão de recursos públicos, sim. É bom lembrar que eu tenho ouvido falar, não sei se é verdade, depois a gente vai colocar na ponta do lápis, que a gente pode chegar a 600 bilhões de reais esse ano de ajuda a empresas e a pessoas físicas. Recursos do governo federal, fruto de endividamento do governo, desse governo, que vai terminar o ano com um déficit 4, 5, 6 vezes maior do que estava precificado no início do ano. Caiu um meteoro sobre as nossas cabeças. Então, por favor, nós não podemos começar uma discussão com verdades absolutas e com dogmas estabelecidos ao longo de 100 anos, em função de uma catástrofe que se abateu sobre o mundo, e os governos de todo o mundo estão se debruçando sobre o assunto, entendendo que muda o papel do Estado. Senhor presidente, é bom lembrar que quando houve a unificação da Alemanha, eu acho que esse é um fato histórico irrefutável, o Estado alemão entendeu e fez um pacto de que haveria necessidade de investir em capital humano e infraestrutura na Alemanha Oriental para diminuir desigualdades regionais. E esse é um pacto do Brasil. Essa pode ser uma catástrofe que vai nos afundar, ou pode ser uma onda para a gente surfar, uma alavanca para recuperar o país. Todos os países do mundo estão submetidos ao mesmo processo. Vai depender da nossa capacidade de termos uma opção clara de que forma vamos sair desse problema. Se vamos gastar 600 bilhões de reais para resolver uma situação que é emergencial e todos reconhecemos que é necessária, de darmos segurança à população no caso alimentar, para evitarmos o caos, para diminuirmos a mortandade das empresas, muito bem, está correto, essa é a boa direção. Por que não 5, 6, 7% desse total, 10% desse total em obras de infraestrutura? Por que não termos a capacidade de alavancarmos o emprego no momento em que a retomada, todos os economistas aqui reconhecem, vai ser muito lenta? Bom, eu só estou falando isso, presidente, para que nós possamos ter essa discussão sem dogmas, sem verdades absolutas, sem a preocupação de que as coisas continuam como eram antes. Não são como eram antes, aqui e no mundo inteiro. Era isso, senhor presidente. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.